Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Pode pesquisar que eu sempre transmito a liturgia oficial da igreja para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas, grupos de oração, fiéis em geral que querem meditar sobre o Evangelho e outras leituras oficiais da Igreja. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 26 de abril de 2025, sábado da oitava da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito, nós temos a missa própria com o Glória e o Prefácio da Páscoa e as leituras do dia. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 117 na Bíblia Vulgata e 118 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 e 14 até o 15, 16b ao 18, 18º, 18, né? 19, refrão 21a. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Repitamos. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir agora da revista Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Temos aqui a meditação da palavra de Deus. Custava a Jesus comunicar de modo convincente aos 11 que verdadeiramente tinha ressuscitado dos mortos. Apareceu a Maria Madalena e a comissionou a anunciar a maior de todas as notícias aos seus discípulos, mas quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16, versículo 11. Fez uma segunda tentativa manifestando-se a 2 discípulos como representantes do grupo. E o que aconteceu? Também não acreditaram nesses 2. Versículo 13. Por fim, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. Versículo 14. A repreensão que ele lhes dá nessa ocasião é importante, porque de agora em diante a comunicação da realidade da ressurreição não vai acontecer por meio de aparições pessoais de Jesus, com a grande exceção do apóstolo São Paulo, mas pelo anúncio daqueles que já acreditaram. Vamos então agora a outra reflexão. Temos várias reflexões aqui, deixa eu ver, 3 reflexões, né? Já passei uma, agora vamos ao do livro Dia a Dia com o Evangelho. Os apóstolos, tristes e chorosos pela morte de Jesus, não acreditam nas testemunhas de sua ressurreição. Primeiramente, não dão crédito ao testemunho de Maria Madalena, que tinha visto o ressuscitado. Depois, não acreditam nos 2 discípulos que voltavam para a aldeia de Emaús e que reconheceram Jesus ao partir o pão. Continuam incrédulos. Para eles era muito difícil admitir que o Messias chegaria à glória passando pela cruz. Jesus então aparece diretamente aos 11 e reprova-lhes a falta de fé. Os discípulos, no entanto, duros de coração para crer, deverão transformar-se em verdadeiros homens de fé. Só com essa condição, poderão receber de Jesus o mandato de percorrer o mundo inteiro, anunciando esta experiência transformadora. No livro Palavra e Vida 2013, temos também uma meditação. Estamos diante de uma espécie de resumo dos evangelhos desta semana. É surpreendente porque ao longo da semana dissemos que da fé
se passa para a missão. Mas não parece que os discípulos acreditassem em mudança repentina, não acreditam nas testemunhas que se apresentam a eles, e é Jesus em pessoa que lhes aparece e tem de lhes lançar na cara sua incredulidade. Assim confirma-lhes seu apostolado e os envia. Eles, incrédulos, lentos de o compreender, são os responsáveis pelo anúncio ao mundo da Boa Nova. Hoje na igreja não somos muito melhores e continuamos sendo enviados. Somos evangelistas, nós, evangelizadores, digamos assim. O mais correto é evangelizadores. Estou aqui fazendo isso, evangelizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Maria intercedendo por nós. Olha aí. São símbolos para a nossa compreensão, ok? Nós sabemos que Jesus não é um senhor de idade, um senhor idoso, né? O Espírito Santo não é apenas uma pomba. Jesus também é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele hoje está no céu e pode transformar o seu corpo para qualquer forma. Vamos agora aos santos do dia. Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazzano é santa do dia 26 de abril. De acordo com os sites da web, a devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho tem raízes antigas, remontando à igreja primitiva. Ela é considerada a intercessora da humanidade e é invocada em momentos de necessidade, pedindo orientação e conselho. É uma festa importante para a Igreja Católica, com uma história milagrosa relacionada a uma igreja em Genazzano, na Itália, onde uma imagem da Virgem Maria milagrosamente apareceu no século XV. A imagem da Virgem Maria apareceu em uma nuvem dourada no céu, pairando sobre a igreja inacabada de São Brás. São Cleto, ou Anacleto, é santo do dia 26 de abril. São Cleto, Papa, faleceu no ano 88. É o segundo sucessor de São Pedro a presidir a Igreja Romana. Portanto, ele veio depois de São Pedro, hein? Segundo Papa. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, pertencente à Congregação do Santíssimo Redentor, Santo Anacleto era grego. Seu nome significa aquele que é chamado. Anacleto foi ordenado diácono por São Pedro. Discípulo fiel, Anacleto seguia Pedro por toda parte, desbravando a cidade de Roma e conhecendo a realidade de diversas igrejas cristãs. Foi eleito Papa em Roma. Olha aí, o primeiro Papa após Pedro. E aproveitou um tempo de paz concedido aos cristãos sob o reinado do imperador Vespasiano para organizar a igreja que crescia rapidamente. Chegou a ordenar 25 sacerdotes em Roma. Também foi dele a estranha ordem de que os homens cristãos não deveriam ter cabelos compridos. Anacleto foi o segundo sucessor de São Pedro e foi o terceiro Papa da Igreja de Roma, governando-a entre os anos 76 e 88. Ele mandou construir um pequeno templo na tumba de São Pedro. Morreu mártir no ano de 88 e foi sepultado ao lado de São Pedro. Com o passar dos anos, a vida de Santo Anacleto confundiu-se com duas vidas. Durante muito tempo a igreja celebrou Santo Anacleto e Santo Cleto como dois santos diferentes. No fim, os dois eram a mesma pessoa. Anacleto, um bom pastor, vigiava e rezava com os perseguidos. Com eles, reunia-se nas catacumbas para celebrar o ofício divino. Zelou pela dignidade dos locais de culto e construiu uma pequena capela para a veneração de São Pedro. Foi um santo papa e, dentre todas as realizações, acreditava que a beleza dos lugares sagrados ajudava a criar o clima de oração. Aqui temos uma pergunta: como está o cuidado e o carinho com a sua comunidade? São Cleto
Primeiro Papa após São Pedro, rogai por mim, rogai por nós. Obrigado. Os santos estão junto de Deus, por isso pedimos que roguem por nós, já que já foram para o céu. São Ricário Monge é santo do dia 26 de abril. Faleceu em 645, foi um pagão de Celles, França, cristianizado pela instrução recebida dos missionários irlandeses. Olha aí, de pagão a cristão. Fundou uma comunidade monástica em Crécy, onde viveu como contemplativo. Crécy ou Cresce, o nome da comunidade. Santo do dia 26 de abril é São Pascásio Radiberto. Foi abade e faleceu em 865. Santo do dia 26 de abril é Santo Estevão de Perme. Foi bispo e faleceu em 1396. Estevão de Perme foi o primeiro bispo de Perme na Rússia. Inventou um alfabeto para evangelizar os nativos na sua própria língua. Abateu ídolos, construiu igrejas e faleceu no mosteiro da Transfiguração em Moscou, capital da Rússia. Santo do dia 26 de abril, São Rafael Arnaiz Barão, religioso, faleceu em 1938. Foi monge da ordem cisterciense que, atingido por uma grave doença ainda durante o noviciado, suportou com firme paciência a sua precária saúde. Quase santo do dia 26 de abril, Beato Domingos, são dois, hein? Beatos Domingos e Gregório, presbíteros do século XIII, quase santos porque bem-aventurados, beatos, tem que aguardar ainda mais uma cerimônia para a canonização, mais um degrau. Eles estão numa fase anterior à canonização, à santificação, para serem chamados de santos. Por enquanto são beatos. Então vamos lá. Domingos e Gregório, presbíteros do século XIII, quando faleceram, foram sacerdotes dominicanos que, mendigando o alimento necessário de cada dia, percorreram as terras de Aragão, na Espanha, anunciando a todos a palavra de Deus. Beato do dia 26 de abril, Júlio Junier Paderne, presbítero e mártir, faleceu em 1938. Foi um padre, um sacerdote salesiano acusado de espionagem e traição durante a Guerra Civil Espanhola. Morreu fuzilado, oferecendo a vida pelo bem da Igreja e da Espanha. Beato Júlio Junier Paderne, rogai por mim, rogai por nós, e que venha a sua canonização. Mais um beato. Beato de 26 de abril. É o bem-aventurado Stanislau Kubista, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Foi sacerdote polonês da Congregação do Verbo Divino. Entregou seu espírito após atrozes torturas no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele providenciará aquilo que você precisa, que você deve receber. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer delas, sim, atendendo ao pedido, não, negando o pedido, ou mandando esperar, devemos acatar qualquer das respostas, porque Deus é onisciente, ou seja, sabe tudo, é onipresente, é onipotente. Mesmo que você receba um não, acate, respeite, obedeça. Nosso pai físico, nossa mãe aqui na terra também nos dá um não de vez em quando.
quando vê que é o melhor para o filho, quando percebe que é o melhor. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Seremos glorificados, teremos corpos transfigurados, como o de Jesus quando ressuscitou, atravessou paredes, sumiu no átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, modificou a aparência diante dos apóstolos, diante de Maria Madalena, subiu ao céu. Nós teremos um corpo com propriedades semelhantes às de Jesus ressuscitado, aos dos anjos de Deus. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando da parousia, da volta de Jesus. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, aqui representado pela pomba. E aqui temos Nossa Senhora no meio, porque ela é a mãe do nosso Deus Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Deus humanado. Temos que crer em Jesus como Deus, ser batizados e arrepender-nos dos nossos pecados. Nós temos que sempre nos arrepender, porque não podemos morrer em pecado grave, o que nos tira a salvação. Por isso, diariamente, vamos confessar a Deus, perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente e creia em Jesus como Deus, e nos encontraremos na parousia, no juízo final, na volta definitiva de Jesus. Eu aguardo muito esse momento e quero estar com você. Jesus é a nossa salvação. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.